Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos para mais um dia de palavra com Deus aqui no nosso coração. Vamos lá? Abre a tua Bíblia em Números, capítulo 21, a partir do versículo 22, que fala assim: Deixe-nos passar pelo seu país. Não passaremos pelos campos, nem pelas plantações de uva. Não beberemos águas dos poços. Caminharemos somente pela estrada principal, até sairmos do seu país. Porém, Zeon não deixou que o povo de Israel passasse pelo seu país. Pelo contrário, ele reuniu toda a sua gente e saiu para enfrentar o povo de Israel no deserto. Seom foi até Jassa e combateu contra os israelitas. Pula lá para o 34. O Senhor Deus disse a Moisés: Não tenha medo dele. Vou entregar nas suas mãos o rei, o seu povo e a sua terra. E você deverá fazer com ele o mesmo que fez com Seom, o rei dos amorreus, que morava em Esbom. Gente, o que é aqui? Aqui é quando Deus dá a vitória nas mãos de Moisés, através de Zeon e de Obus. Eram cidades que foram conquistadas pelos israelitas ali, pelo povo de Deus. E que Deus quer que a gente aprenda disso aqui? Se vocês prestarem atenção no início, vocês estão vendo que existia uma ordem de conquista de uma terra. E se vocês prestarem atenção no final, Deus está dizendo e afirmando para Moisés: se eles forem obedientes, existirá uma vitória. Ok? Então, a partir do momento que a gente entra numa guerra com Deus, a gente entra numa batalha com Deus, a gente segue as suas instruções, as suas estratégias, nós somos obedientes à sua palavra, ok? A gente tem a vitória garantida, porque Deus está conosco, entende? O que Deus quer que a gente aprenda disso aqui? Quando você for adentrar, quando você adentra em um local, quando Deus te envia para um local, tá? Para uma nova fase, para um local, para um novo território, quando Deus te tira daqui e te coloca aqui, quando você entrou, houve-se uma resistência, porém você conquistou aquele lugar. Você conseguiu se sobressair naquele lugar, você conseguiu desenvolver naquele lugar, mesmo com a resistência local. Por quê? Porque você confiou em Deus e Deus foi te passando estratégias para você conviver naquele local ali. Quando o seu tempo nesse local aqui acaba e Deus te tira para um outro local, você também vai encontrar resistência nesse local. Não é pelo fato de você ter intimidade mais com Deus e ter mais relacionamento com Ele, porque você aprendeu a depender dEle, que as coisas nesse outro lugar que Deus te colocar vai ser um lugar mais fácil. Se tornará mais fácil porque a sua resistência com Deus, o seu fortalecimento com Deus está maior. Entende? Você não está despreparado como você entrou na primeira fase. Você está entrando na segunda fase preparado com Deus. Você foi forjado na primeira fase. Você passou por dificuldades na primeira fase. Você aprendeu a depender de Deus na primeira fase. Você fez o seu relacionamento com Deus ser fortalecido. Então, quando você entra na segunda fase, tá? Vamos falar de fase aqui para a gente entender. Quando a gente entra na segunda fase, a gente já está mais fortalecido. Por quê? Porque houve-se um treinamento. Entende? A gente passou por um período ali de escassez, de problemas para a gente resolver, que a gente aprendeu a depender de Deus. Então, nessa segunda fase que Deus está te colocando, nesse novo lugar que Deus está te levando, nessas novas pessoas que Deus está fazendo você conhecer, ok? Vai haver uma resistência local. Por que vai haver uma resistência local? Porque é como se a luz estivesse entrando na escuridão. Você é a luz, você representa o reino, você representa Deus. Entende? Dentro de você habita o Espírito Santo, Jesus e Deus. Então você é uma pessoa que está curada, liberta. Dentro de você existe luz. Quando a luz entra num local que está escuro, que está em trevas, que está na libertinagem, que está na promiscuidade, como você era, vai existir uma resistência local ali. Entende? Por quê? Porque você está adentrando, Deus está te colocando. O que a gente precisa ter por conhecimento, quando Deus nos tira daqui e nos coloca aqui, Ele nos faz essa transferência para a gente vir agregar para o reino. Ou seja, a gente não entra somente para a gente usufruir, a gente entra para trabalhar. Entende? A gente entra para trabalhar. Se Deus forjou você aqui nesse período, trabalhou em você, transformou você, moldou você. Você é um milagre vivo de Deus que Deus transforma.
Então, quando Deus está te passando para outra fase, você vai ser o exemplo para aquelas pessoas que Deus transforma. Ou seja, você está indo para conquistar uma nova terra? Tá. Você está indo para para ter uma melhoria na tua vida? Tá. Você está indo para viver celeiros cheios? Tá. Porém, você é um instrumento de Deus e Deus vai usar você dessa fase aqui que foi forjada, nessa nova fase aqui, para poder mostrar para as pessoas que Deus existe. Entende, gente? Então, nós somos instrumentos de Deus e nós somos usados o tempo todo. Então, o que vai acontecer nessa nova fase? Nessa nova fase vai acontecer uma resistência. Porém, você está fortalecido. Porém, você já passou pela situação. O que a gente tem que ter por conhecimento é que a gente precisa todos os dias aprender a depender de Deus. Porque todos os dias existe uma dificuldade para a gente passar, para a gente se aprimorar, para a gente desenvolver, para a gente amadurecer, para a gente ser usados por Deus em algum momento. Entende? Então, nessa nova fase que Deus está colocando você, as estratégias que Deus deu para você nessa fase aqui, não necessariamente vai servir nessa fase aqui. Então, o que você tem que aprender, o que você tem que fazer que você já aprendeu nessa fase aqui? Dependência. Você aprendeu a depender de Deus, não aprendeu? Você aprendeu a pedir direcionamento para Deus? Você aprendeu a perguntar a opinião de Deus antes de tomar qualquer decisão? Então, nessa nova fase aqui, você vai chegar para Deus do mesmo jeito que você aprendeu nessa aqui e vai continuar o seu relacionamento com Ele. Vai continuar dependendo dele, vai continuar perguntando a opinião dele e ele vai te passar as estratégias para você conquistar nessa nova fase. Entende? Porque as estratégias que você usou aqui, que Deus te deu, não condiz com essa fase. Essa estratégia aqui está abaixo dessa fase, ou seja, você teve uma elevação espiritual e você está numa nova fase. Então, o nível aumentou, as dificuldades vão aumentar, os gigantes vão ser maiores. Então, é necessário que Deus te dê novas ferramentas, te dê novas estratégias para você vir e derrotar os gigantes que vão estar aqui, as dificuldades e os problemas que vão surgir, para você conquistar essa terra. E assim, sucessivamente, vai ser o seu relacionamento com Deus. Cada fase que você adentrar nova, cada fase será uma estratégia nova dele para ti. Cada fase será uma dependência a mais que você precisa ter. Cada fase será um relacionamento a mais que você precisa aprofundar. E com isso, você vai aprendendo a ter relacionamento, você vai aprendendo a ter dependência, você vai aprendendo a desenvolver o seu vínculo que você está tendo com Deus. Você está criando algo ali. Entende, gente? Essas são as fases da nossa vida. Esses são os momentos, os lugares que Deus nos coloca. Então, para a gente recapitular aqui, tá? A vitória, ela é certa. Quando Deus te mandar para um local, quando Deus te der a ordem e você obedeceu, a vitória é garantida, porque é Deus que está te dando aquele local. Ele está entregando, ele entrega na tua mão. Porém, para você vir a viver o que Deus tem para entregar na tua mão, ou te entregar a vitória nas tuas mãos, é necessário que você esteja em obediência, concordância e relacionamento com Deus. Tudo com Deus se dá através do relacionamento. Entende? Quando a gente entra, né, no nosso processo com Deus, a gente entra com uma idealização. A gente entra sabendo que a gente vai receber a promessa em algum momento. Porém, no período do seu processo de desenvolvimento ali que você passa pelo deserto, que antecede a promessa, ok? Deus se apresenta pra gente de uma outra forma. Então a gente começa a ter um relacionamento com Ele, porque até então a gente só enxerga a promessa. A gente só enxerga o milagre, a gente só enxerga os planos do Senhor. A gente não enxerga o Senhor, a gente não tem relacionamento com o Senhor. Mas conforme a gente vai desenvolvendo o nosso processo, esse relacionamento ele é desenvolvido. E você começa a não olhar tanto para a promessa e começa a olhar mais para Deus. Na palavra lá em Mateus 6,33 não fala: buscai o reino de Deus e a sua justiça e todas as outras coisas vos serão acrescentadas? Então, você começa a priorizar o Senhor, porque você começa a enxergar que Ele é o principal no seu processo. Que Ele é a peça fundamental para tudo acontecer na sua vida. A promessa é como se fosse um prêmio que você vai ser conquistado devido ao período que você passou de relacionamento com Ele, que você desenvolveu e você aprendeu a amá-lo pelo que Ele é e não pelo que Ele pode te dar. Entende, gente? Então, tudo isso que você está passando, todo esse processo aí que você está passando, é justamente para desenvolver em você o seu relacionamento com Deus. Entende?
Uma vez que você tem relacionamento com Deus, você tem tudo. Uma vez que você tem relacionamento com Deus, você tem as vitórias certas na sua vida. As batalhas, as lutas que você está vivendo, a vitória é certa. Por quê? Porque você tem relacionamento com Deus. Você aprendeu isso. Você desenvolveu isso. E você quer isso para a sua vida. Então, muita coisa à sua volta passa de ter importância. Deixa de ter importância. Situações que antes você vivia, deixa de ter importância. Pessoas que antes você fazia questão, você deixa de ter importância. Por quê? Porque você aprendeu que Deus é suficiente na sua vida. Não é que você vai abrir mão de algumas pessoas, ok? Existem situações aqui que Deus realmente separou você de pessoas, isolou você de pessoas. Por quê? Porque aquelas pessoas que andavam com você, elas não agregavam em você. Pelo contrário, elas te defamavam, elas te diminuíam, elas te inferiorizavam, e Deus conhece o coração da pessoa. Deus conhece o coração humano. Então, para que você vai ter do lado de você uma pessoa que te faz mal? Entende? Então, Deus vai lá e arranca, Deus vai lá e te separa. Mas quando Ele faz isso, que Ele está te preparando para viver as promessas dEle, saiba você que em algum momento do seu período de processo, Ele vai trazer para até você as pessoas certas para andar contigo. Pessoas segundo o coração dEle, pessoas que vão agregar na sua vida. Pessoas que vão ter um nível espiritual maior do que o teu. Pessoas que vão ter um poder aquisitivo maior do que o teu. Por quê? Para desenvolver você, para crescer você, para puxar você para cima. Entende, gente? Então, olha todo o teu processo, o período que você está passando, com mais amor, com mais carinho, sabendo que Deus está te ajudando, Ele não está te punindo. Ele está tratando em você, te preparando para viver os planos dEle. Entende? Então passe por esse período sabendo que existe vitória no fim do existe a vitória, que a vitória é certa, que existe luz no fim do túnel, que é apenas uma fase, que é apenas um período que você precisa passar para desenvolver, curar, lapidar você, para você estar preparado para viver tudo que Deus tem para sua vida. Tá bom? Começa a olhar com mais carinho. Ao invés de reclamar, que quando a gente reclama trava tudo na nossa vida, começa a agradecer. O mais difícil que esteja a sua situação, agradeça. Quando a gente verbaliza o que está aqui dentro, à nossa volta, existem espíritos malignos, que se você verbalizar coisa ruim, eles vão agregar mais coisas ruins na sua vida e vai dificultar o seu processo. Mas a partir do momento que você fala coisas boas, por mais dificuldades que eu passo, eu agradeço a Deus por isso, porque eu estou aprendendo, você está confundindo a cabeça dos espíritos malignos. Ele vai falar assim, ué, a pessoa está passando por dificuldade e está agradecendo? Por quê? Entende? É meio como que você desse um reset neles, entende? E você vai viver na sua vida. Então, ao invés de você verbalizar, você murmurar, você chega por Deus em pensamento e fala, Senhor, eu não concordo com a fase que eu estou passando. O que o Senhor quer que eu aprenda disso aqui? O que eu preciso fazer para melhorar? O que eu tenho que deixar de fazer? O que está acontecendo? Mas faz isso em pensamento. A oposição, ela não tem poder de ler o seu pensamento. Porém, Deus tem. Deus é onisciente. Então, Ele lê o que você pensa. Ele sabe o que você está pensando. Então, ao invés de você verbalizar a sua murmuração, vamos colocar dessa forma, começa a pensar, sem murmurar, e perguntar para Deus o que Ele quer que você aprenda disso tudo. Aonde você está errando, o que tem que melhorar. Entende? E nisso vai desenvolver em você um relacionamento com Ele, um aprofundamento entre vocês dois. Tá bom, gente? Não se esqueça, com Deus a vitória é certa. Porém, a gente precisa obedecer. A gente precisa ser um com Deus, assim como Ele quer que a gente, como a gente quer que Ele seja um conosco, a gente quer viver as promessas do Senhor, a gente precisa aprender a ceder, querer viver um com Ele, ser um com Ele. Então, a gente precisa pagar um preço para a gente poder vir a viver os planos que Ele tem para nossa vida. Tá bom? Essa foi a palavra, que Deus abençoe a todos. Fique na paz. Tchau, tchau.